Bom, deixa eu só conferir aqui meu ventilador aqui, que eu estou um pouco calor. Espera aí. Bem, vou deixar aqui, tá? Você vai sair então ou vocês vão? Sim, acho que ele vai começar aí. Tá. Pronto. Podemos abrir. Posso começar? Boa tarde, todo mundo. Estamos aqui neste momento hiper mega blaster azul. Não tem ficado lá fora porque é muito sol lá no meu jardinzinho nessa época do ano. Apesar de que tem chovido, né? Hoje eu ia ficar aqui por causa da chuva, mas agora saiu o sol. É um transtorno, vai com tudo lá fora, depois entra com tudo dentro, mas tá bom. Vamos ficar aqui nesse azul aqui lindo. E sejam todos muito bem-vindos no Momento Azul. Vamos então, nesse momento, fechando os nossos olhos, preparando os nossos corações, para nos sintonizarmos com o ambiente da nossa casinha de Eurípides. Que possamos, nesta hora, imaginar que estamos sentados sob aquela árvore frondosa, rodeado de crianças, rodeados pelos amigos da casa de Eurípides, todos nós, o grupo vocal atrás, o Leandro, o seu violão. E na espiritualidade, a aproximação da equipe azul, junto com Augusto, junto com Jair. E queremos, neste momento especial, pedir pela nossa querida Joelma, a nossa menina da quinta-feira, que partiu para a espiritualidade de uma forma repentina e que nós temos a certeza, a confiança de que a equipe azul a está acolhendo. Sabemos de todos os processos, os trabalhos, diante de um desencarne repentino, inesperado. E queremos, nesta hora, doar o melhor dos nossos corações, para que a Joelma possa ser assistida e amparada. E doar todos os nossos sentimentos melhores, as vibrações através da música, que vão se unindo a todos nós, cada um no seu lar, cada um no seu ambiente, mas todos ligados em pensamento e em coração, fortalecendo assim esta corrente vibratória, fortalecendo a equipe azul na realização desse trabalho tão importante de acolhimento e de amparo a tantos jovens, a tantos irmãos que ali são levados naquele ambiente espiritual, no mesmo ambiente em que nós agora nos transportamos, para serem auxiliados. Que Jesus possa nos abençoar, possa estar conosco nessa tarde. E muito agradecidos, pedimos a permissão para o início do trabalho. E que assim seja. Shalaya,
Podia estar aqui, né? Cantando aqui, ó. Tô sozinha aqui. Tô nada, tô muito bem acompanhada. Ó. Pois é, né? Então, desde sendo assim, vamos vestir azul, vai. Eu não posso sair, mas eu tô aqui. Tô vendo. Eu tenho que ficar de quarentena, porque o meu pai vai fazer a cirurgia. Tem que ficar de Ah, isolamento agora. ótimo. Fica belezinha aí, então. Vibrem por Belezinha, ele aí. isso mesmo. Vamos lá. Estava na tristeza que dava dó, vivia vagamente, andava só, mas eis que de repente me apareceu um cara tão bondoso que me convenceu, dizendo que eu devia vestir azul, que azul é a cor do céu e do mar também. Então o seu pedido me incentivou, vestir azul. Minha sorte então mudou. Vestir azul. Minha sorte então mudou. Passei a ver o mundo com atenção. Fui agradecer pela opinião. Então senti que a vida estava toda mudada. Parecia até que estava iluminada. Ele falou e disse, eu escutei. E a equipe azul, logo eu me juntei. E aquele olhar do moço me conquistou. Vestia azul, minha sorte então mudou. Vestia azul, minha sorte então mudou. Estava na tristeza que dava dó, vivia vagamente, andava só, mas eis que de repente me apareceu um cara tão bondoso que me convenceu, dizendo que eu devia vestir azul, que azul é a cor do céu e do mar também. Então o seu pedido me incentivou, vestir azul. Minha sorte então mudou. Vestir azul. Minha sorte então mudou. Passei a ver o mundo com atenção e fui agradecer pela opinião. Então senti que a vida estava toda mudada, parecia até que estava iluminada. Ele falou e disse, eu escutei. E a equipe azul, logo eu me juntei. E aquele olhar do moço me conquistou. Vestia azul. Minha sorte então mudou. Vestia azul. Minha sorte então mudou. Fiquei com vontade de falar uma coisinha. Nós temos bastante gente nova, né? Vera, te conheço? Oi, Vera. Tem uns nomes diferentes, assim, que às vezes a gente não identifica muito a pessoa. Então, eu senti vontade de falar do Momento Azul. Por que dessa música Vestir Azul, né? Só relembrando rapidinho, e para nós sempre é bom falar também, sempre é bom lembrar. O Augusto é um jovem da espiritualidade que trabalha com uma grande equipe de jovens num trabalho específico de acolhimento de jovens também que desencarnam de forma repentina, através de drogas e outras formas tristes que a gente sabe, e às vezes até de forma natural, né? Nenhum é abandonado, todos eles são acolhidos. E essa equipe azul trabalha assim, nesse acolhimento. Então, essa música Vestir Azul, a gente canta assim, como se fosse um jovem que encontrou a equipe azul, que a gente sabe que aconteceu, a gente já teve vários depoimentos, né, Joyce? Já tivemos algumas mensagens, os depoimentos de jovens que foram realmente acolhidos pela equipe azul, trazidos nesse momento azul e encaminhados dali. Então, quando veste azul,
muda a vida. Essa é a história. E o Falou e Disse é porque vem dos livros todos dele, né? O Augusto Falou e Disse, Jovens no Além, e todos aqueles livros de jovens. Então, só para dar essa esclarecidinha. E então nós vamos cantar o Balanço do Augusto. E todos os livros dele são citados também aqui nessa música. Por que sambinha? Porque sambinha e porque que tem um arranjinho aqui de Máscara Negra. O Augusto desencarnou no carnaval e essa música é uma que a Máscara Negra é uma das músicas que a mãe dele nos contou que ele gostava muito. Então nós acrescentamos aqui no arranjo. Você falou e disse, eu deste lado escutei, deixei do disque, e a minha barra segurei. Não somos jovens no além, nem somos seis, mas sua presença de luz mostrou-nos em fotos da vida o caminho que leva a Jesus. Você chegou tão de repente, mudou a vida da gente. Vou te dizer, mostrou o caminho da amizade e a simplicidade de se viver. Agora, tendo você por perto, Jesus também é certo, comigo está. E eu vou seguindo contente. Augusto veio e é pra ficar. Quanto riso, oh, quanta alegria. Mais de 1000 palhaços no salão. Arlequim está chorando pelo amor da Colombina no meio da multidão. Você falou e disse, eu deste lado escutei, deixei o disque, e a minha barra segurei. Não somos jovens na lei, nem somos seis, mas sua presença de luz mostrou-nos em fotos da vida o caminho que leva a Jesus. O caminho que leva a Jesus. O caminho que leva a Jesus. Augusto vive. Então, ó, Jovens no Além, falou e disso, Jovens no Além, somos seis, Fotos da Vida, Presença de Luz e Augusto Vive, são os livros do Augusto. E nós vamos aproveitar esse momento, esse clima tão Augusto perto, e vamos mandar a vibração deste momento azul também para Mariotília, que é a irmã dele, que ela está passando por uma dificuldadezinha ali, ela está com Covid, e o marido dela, que é o Walter está na UTI. Tá bem complicadinho a situação dele. Então, que eles possam receber aqui as vibrações deste momento azul e o abraço carinhoso do Augusto neste momento. Ai, ai, que clima, não, gente? Um clima de sonho se espalha no ar, pessoas se olham com brilho no olhar, a gente já sente chegando o Natal, é tempo de amor, todo mundo é igual, os velhos amigos irão se abraçar, os desconhecidos irão se falar, e quem for criança vai olhar pro céu, fazendo um pedido pro velho Noel.
tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Se a gente é capaz de espalhar a alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Um jeito mais manso de ser e falar, mais calma, mais tempo pra gente se dar. Me diz por que só no Natal é assim. Que bom se ele nunca tivesse mais fim. Que o Natal comece no seu coração e seja pra todos sem ter distinção. Um gesto, um sorriso, um abraço, o que for, o melhor presente é sempre o amor. Se a gente é capaz de espalhar a alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Se a gente é capaz de espalhar a alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Natal todo dia é Natal, Natal todo dia. Essas músicas trazem lembranças, né? Muito boas, ótimas lembranças. Então, vou cantar uma Ave Maria, tá? Ave Maria, dos seus amores, olhai por nós, os devedores, abençoai essas terras morenas, seus rios, seus campos e as noites serenas, abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria. Vai, Joyce. Cremos em vós, doce Maria, olhai por nós, ouvi as preces, murmúrios de luz que aos céus ascendem e o vento conduz. Conduz a vós, doce Maria, olhai por nós. Ave Maria, ave dos seus amores, olhai por nós, os devedores, abençoai essas terras morenas, seus rios, seus campos e as noites serenas, abençoai as cascatas e as borboletas
das matas, Ave Maria. Cremos em vós, doce Maria, olhai por nós, ouvi as preces, murmúrios de luz que aos céus ascendem e o vento conduz a vós, doce Maria, olhai por nós. Ai, que linda, Maria linda, ó, olha ela ali, olhando por nós. Achei. Isso aqui também precisa de vozes, né? Rodrigo e Marinês e Lucinha e sei lá quem mais. Kátia, que nunca veio. Ó. Bate um coração ao teu redor, é da tua cidade o palpitar, como um canto triste sem calor, esperando a aurora despontar. Vai semeia a paz, então verás tua esperança renascer. Com o teu suor e o teu sofrer, este mundo novo nascerá. Vai semeia a paz, então verás, semeia a paz, então tua esperança renascer. Com o teu suor e o teu sofrer, o teu suor e o teu sofrer, este mundo novo nascerá. Sim, nascerá a paz em toda a terra, de guerra não se falará jamais. Somente a paz garante sempre a plena vida. O sonho vai se realizar. Semina la pace e tu vivras, semina pace tu, que la tua esperança revivrà. Spine entra le mani piangerà, entra le mani poi piangerà, un mondo novo nascerà. Sim, nascerá a paz em toda a terra, de guerra não se falará jamais. Somente a paz garante sempre a plena vida. O sonho vai se realizar. Abre el horizonte em torno a ti, el horizonte em torno a ti, siente el abrigo del amor. Ahora es el momento de pensar, es
da terra, de guerra não se falará jamais. Somente a paz garante sempre a plena vida. O sonho vai se realizar. Um mundo novo nascerá. Ai, gente, tô tão saudosa. Quanto tempo nós temos? Acabou? Então acabou, né? Tá bom. Vai parar, Bel? Quer mais uma? Põe mais uma para encerrar. Uma para encerrar? É, ué. Então vamos uma súplica, né? Nesse clima que você tá, merece mais uma. Mais uma, então vai. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença, envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença, envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus, ir ao teu encontro. Queremos te seguir, afastar o mal da terra, acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Ir ao teu encontro. Queremos te seguir, afastar o mal da terra, acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Ai, é com imensa alegria que nós damos continuidade ao nosso trabalho deste sábado, da Casa de Eurípides, de Pinda, abraçando a todos, abrindo as portas do coração para receber todos nós neste momento, neste encontro,
onde nós já nos enriquecemos com este momento azul e, a partir de agora, estaremos nos preparando para nos alimentar do ensinamento do Evangelho desta tarde, uma lição que nos convida a colocarmos as nossas mãos íntegras no trabalho do bem. Hoje, em especial aqui, eu estou aqui desde de manhã, e já está acontecendo um movimento pré-natal, né? Pré-natal de Natal mesmo, né? Nada de gestação. Por quê? Os mantimentos para nós montarmos as cestas básicas já estão aqui. Hoje já chegou a doação dos frangos, o freezer está cheio. Chegou também uma doação de chocotones, uma doação de panetones. E agora nós estamos esperando, na parte da tarde, o pessoal da Casa Transitória que foi buscar alguma doação deles que ainda faltava, e vão trazer as nossas também. Então, hoje chega também os nossos brinquedos, as sacolas de brinquedos, cesta básica, que a dona Yolanda também está mandando, através do seu grupo. Então, já está nesse clima, meu coração já está acelerado de alegria, porque nós comemoramos o aniversário de Jesus dessa forma, deixando crianças felizes, deixando a mesa das nossas famílias atendidas aqui nesta casa de amor, mais ricas, mais fartas, né? Onde todos vão levar, junto com todos esses presentes, a nossa vibração, a vibração de todos nós que estamos participando deste trabalho, destas reuniões, que nos alimentamos deste evangelho de amor e que traduzimos no nosso trabalho, no bem, com as nossas mãos, para que elas recebam todas essas vibrações. Então, é com muita alegria que nós agora, sintonizando com o nosso benfeitor amigo, Eurípides Barçanufo, mentor desta casa, em nome de Jesus, nós pronunciamos a nossa prece, Senhor. Primeiramente, Jesus, colocando a nossa gratidão, este sentimento mais nobre e intenso de gratidão pela bênção da oportunidade de estarmos aqui, não só neste encontro, mas neste trabalho de amor, nesse trabalho que reflete vibrações para as outras pessoas. Obrigado, Senhor, pela bênção desta oportunidade. Ilumina, Jesus, a nossa mente, adentra os nossos lares neste instante, como nosso convidado especial. Traz a tua bênção de harmonia, de paz, de saúde. Envolve a todos que já foram pedidos nesta tarde, que já solicitaram as preces, que estão nos nossos livros de prece, aqueles que estão acometidos da pandemia do Covid-19, outras pessoas que necessitam tanto, Jesus, de uma faísca do teu amor para continuarem na vida, para se fortalecerem, assim como todos nós. Abençoa-nos, Jesus, nos dê uma tarde de muita luz, de muita paz e de muito enriquecimento com o teu evangelho de amor. Que assim seja, e graças a Deus. Queridos amigos, vamos agora nos preparar para receber o passe refazedor e harmonizador. Fechando lentamente os olhos e respirando devagar e profundamente. Vamos trazer em nossas mentes a figura meiga do Divino Mestre Jesus.
e sentindo a suavidade desse momento. Vamos sintonizar com os bons espíritos que nos assistem, conscientes que nesse instante estamos entre amigos. E com o coração e o livro da nossa vida abertos, vamos conversar com Deus. Ó Pai, o Senhor sabe das nossas dificuldades, das nossas lutas e angústias, das nossas dores e medos, da nossa falta de compreensão e perdão. O Senhor sabe das nossas reais necessidades. Pai, dai-nos força e coragem para superarmos cada obstáculo, cada dor, cada medo e cada mazela. E que a luz do Evangelho de Jesus seja o nosso guia e banhe o nosso espírito. Sabemos que o Senhor sabe o que é melhor para nós, e seja feita a vossa vontade. E que dia após dia possamos ser a nossa melhor versão. E nesse momento de agradecimento, vamos orar com Jesus, a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Pai, e livra-nos do mal. Que assim seja. Estão me ouvindo bem? Boa tarde a todos. É muito feliz para mim estar aqui mais um sábado aqui na casinha de Eurípides com todos vocês, vendo que estão todos bem. Nesta tarde, nós vamos estudar o capítulo 74 do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Mãos limpas. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Este trecho está em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11. O Evangelho não nos diz que Paulo de Tarso fazia maravilhas, mas que Deus operava maravilhas extraordinárias por intermédio das mãos dele. O Pai fará sempre o mesmo, utilizando todos os filhos que lhe apresentarem mãos limpas. Muitos espíritos, mais convencionalistas que propriamente religiosos, encontraram nessa notícia dos Atos uma informação sobre determinados privilégios que teriam sido concedidos ao apóstolo. Antes de tudo, porém, é preciso saber que semelhante concessão não é exclusiva. A maioria dos crentes prefere fixar o Paulo santificado, sem apreciar o trabalhador militante. Quanto custou ao apóstolo a limpeza das mãos? Raros indagam relativamente a isso. Recordemos que o amigo da gentilidade fora rabino famoso em Jerusalém, movimentara-se entre elevados encargos públicos, detivera dominadoras situações. No entanto, para que o Todo-Poderoso lhe utilizasse as mãos, sofreu todas as humilhações e dispôs-se a todos os sacrifícios pelo bem dos semelhantes. Ensinou o evangelho sob zombarias e açoites, aflições e pedradas. Apesar de escrever luminosas epístolas, jamais abandonou o tear humilde até a velhice do corpo.
considera as particularidades do assunto e observa que Deus é sempre o mesmo Pai, que a misericórdia divina não se modificou, mas pede mãos limpas para os serviços edificantes junto à humanidade. Tal exigência é lógica e necessária, pois o trabalho do Altíssimo deve resplandecer sobre os caminhos humanos. Que assim seja. Nesta tarde, Emmanuel retirou um trecho extraído dos Atos dos Apóstolos, que tem como subtítulo Apostolado de Paulo em Éfeso. Essa parte da Bíblia, denominada Atos dos Apóstolos, foi escrita por Lucas e foi dirigida a Teófilo, relatando o início da igreja e a expansão do evangelho. Na verdade, é uma continuação do evangelho que Lucas escreveu, onde ele começou a relatar o início da fundação da igreja pelos apóstolos e a forma com que eles começaram a pregar o evangelho depois do Cristo. E também tinha o objetivo de mostrar que o evangelho era para todos e não para o povo judeu, porque antes as escrituras bíblicas elas eram muito focadas nos judeus, mas Lucas quis mostrar que o evangelho não era só para os judeus, e sim para todo mundo. E há até uma controvérsia histórica sobre quem seria esse Teófilo na Bíblia, se realmente era uma pessoa, e alguns historiadores chegam a mencionar que, na verdade, eles são os cristãos em geral. E esse nome, Teófilo, significa querido de Deus ou amigo de Deus em grego. E Lucas, na verdade, ele não foi um apóstolo de Jesus Cristo, ele foi um amigo de Paulo, um companheiro em suas viagens missionárias, ele foi um médico que dava prioridade no atendimento aos pobres, inclusive eram os pobres que ele destinava com prioridade os remédios que ele mesmo fabricava. Ele era chamado por Paulo de médico amado. E nessa tarde, Emmanuel veio retirar esse trecho aí do Ato dos Apóstolos para mostrar que Deus utiliza a mão do homem para operar maravilhas. E também indica que esta utilização do Pai, além de não ser só exclusiva, ela não cria nenhum privilégio desse instrumento, deste homem, através do qual ele cria, ele opera essas maravilhas. Tanto é verdade que Paulo foi utilizado por Deus para multiplicar o evangelho no mundo, mas nem por isso Paulo deixou de trabalhar no tear, como Emmanuel nos indica aqui nessa tarde. E ao estudar a lição, em princípio, eu acho que até o título nos dá a impressão de que Deus só utiliza as mãos dos puros, dos perfeitos para operar essas maravilhas. Só que a própria utilização de Paulo para operá-las, esse exemplo de Paulo, vem nos indicar que não é isso. Na verdade, essas mãos limpas são as mãos operosas, a mão daquele cristão que de fato quer se melhorar, evoluir e servir de instrumento para o bem do próximo. Então, essas mãos, na verdade, limpas, eu na minha tradução, eu colocaria mãos operosas, mãos daquele cristão de boa vontade. E o maior exemplo aqui de mão operosa é a própria mão de Paulo, que foi um ferrenho perseguidor dos cristãos. E, após encontrar o Cristo às portas de Damasco, ele transformou a sua própria vida no Evangelho, tanto para evoluir, para deixar o homem velho para trás, como também para pregar o Evangelho e melhorar a vida de todos nós. Tanto é que hoje o Evangelho, Cristo é tão conhecido pelo trabalho ferrenho de Paulo. Ele espalhou o Evangelho no mundo. Ele transformou as suas mãos em mãos operosas, em mãos limpas, em mãos de trabalho. E é sobre essa reflexão que Emmanuel nos traz essa tarde. Que Jesus Cristo nos abençoe e intua todos os amigos em seus comentários. Que assim seja. Boa tarde a todos. Vocês conseguem me ouvir? Tá jóia. Eu tô com fone e aí o meu computador hoje deu problema, tava tensa aqui. Bom, que lição mais linda, não é? Lição maravilhosa. Eu começo já de cara indicando para todos vocês, por favor, quem nunca leu, leia Paulo e Estevão. Leiam Paulo e Estevão, que a história de Paulo é realmente muito inspiradora
E esse livro é maravilhoso. É assim, com certeza era o livro preferido de Chico Xavier, e então acho que vale a pena todo mundo buscar conhecê-lo. O texto de hoje, eu entendi que existem duas lições principais. Fala de duas coisas muito importantes, que os dons, eles vêm de Deus e que eles estão disponíveis a todos, desde que nós estejamos receptivos. Paulo mesmo disse a Lucas, e isso consta aqui do livro, tá? Eu vou ler para vocês um trechinho. Ele disse assim a Lucas, quando Lucas via Paulo sendo levado num navio, no momento em que ele estaria sendo levado para Roma, onde ele ficou preso, ele disse assim: registrarei nas minhas anotações como foste amado por quantos receberam das tuas mãos fraternais o benefício de Jesus. E Paulo disse a Lucas: não, Lucas, não escreva sobre virtudes que não tenho. Ele disse: cala sempre sobre os favores que tenhamos recolhidos na tarefa, porque esse galardão só pertence a Jesus. Nada possuímos de nós mesmos. O Senhor enche o vácuo da nossa alma e opera o bem que não possuímos. Então a lição já é do próprio Paulo, que as virtudes não pertencem a nós. Não nos envaideçamos daquelas habilidades especiais ou dons que nós já sejamos portadores. Porque tudo isso é favor divino. Tudo vem de Deus. E as potências divinas, elas estão disponíveis a todos. Não há seres privilegiados na criação. Deus, ele é como uma represa inesgotável. Arthur Valladares fez essa comparação, como uma represa ou uma usina, né? Podemos fazer duas comparações, ou uma represa de água ou uma usina de energia. Basta, né, ele está lá, está disponível para todo mundo, basta que a gente abra as comportas dos nossos corações para ter acesso àquela abundância de água que está ali disponível. Né? Basta que nós nos conectemos àquela usina para que a luz chegue a nós. Então ele está lá, está disponível a qualquer um, basta que a gente faça um movimento de buscá-lo. Nós também temos que fazer esse movimento para acessar todos esses dons, essas potencialidades que nos aguardam. Então nós queremos nos aproximar de Deus, nós queremos receber os seus favores, nós queremos nos sentir especiais, abençoados, conectados. Mas quantos de nós queremos encarar o trabalho, a luta, para nos apresentarmos de mãos limpas? Mãos limpas, aí, como disse a Andréia, né, aqui no sentido do texto, pelo que eu também entendi, significa, sim, ter um coração renovado, que já busca, já se esforça pelo próprio melhoramento, para ser um instrumento um pouco mais afinado, um pouquinho mais calibrado, em melhores condições para servir a Deus, para sermos úteis, para que Ele possa nos utilizar, ter instrumentos melhores. Esse é o sentido dos mãos limpas. Quantos de nós, então, buscam isso? Né? Eu repito que não há favoritismo, há esforço, há luta, construção é diária. Paulo, ele ouviu de Jesus: você é o vaso escolhido. Sim, ele ouviu isso de Jesus. Isso quer dizer que ele é privilegiado, que ele que tem um exclusivismo? De jeito nenhum. Nós também podemos ouvir isso. Basta que nós nos esforcemos. Todos nós precisamos nos fazer escolhidos. Né? Nós queremos ser esse vaso escolhido, mas vamos pensar em Paulo, quando ele estava lá em Filipos, sendo açoitado 39 vezes, e naquele momento, antes de desfalecer, ele se lembrou de Jesus dizendo a ele: você é o meu vaso escolhido. E aí, nesse momento, nós ainda queremos ser o vaso escolhido? Nós estamos preparados para ser o vaso escolhido? Né? Poucos se fazem escolhidos, escasseiam cada vez mais aqueles que realmente sabem se sacrificar, doar suas vidas a Jesus. Existe um outro texto
de Emmanuel, do livro anterior que a gente estudava, que é os sábados, o Palavra de Vida Eterna, em que ele diz isso. Tem muitos discípulos, muitos propagandistas, muitos crentes. Agora, escasseiam os apóstolos. Os apóstolos, aqueles que realmente doam sua vida, que se dedicam, que se sacrificam, que doam do seu conforto para realizar a sua transformação, para ser útil cada vez mais. É o que consta do Livro dos Espíritos. Lá consta que a função da encarnação dentre outras coisas, né, além do nosso melhoramento, enfim, de resgatar as nossas faltas e nos aprimorar, efetivamente, nós, de fato, colaborarmos com a obra divina. Enfim, fazer a parte que nos toca dentro da obra da criação. E nós precisamos nos preparar para isso. Eu usei uma outra vez uma alegoria. Se tem alguém passando mal ao nosso lado, nós podemos ter muito boa vontade, querer nos ajudar. Mas se a gente não conhece nada de medicina, nada de primeiros socorros, nada de nada, fica mais difícil. Às vezes Jesus conta conosco, Deus, né, conta conosco. Nós somos a pessoa que está mais próxima dessa pessoa que está necessitada. Mas nós não somos um instrumento ainda, o melhor instrumento para ser utilizado. Nós temos que ser o melhor instrumento para ser utilizado, estar preparados. E isso exige esforço. Ninguém se santifica do dia para a noite. É necessário exercício espiritual. Exercício mesmo nesse sentido de academia, de fazer ginástica, né? A gente faz isso para o corpo, tem que fazer isso para o espírito também. Porque exercício, para ganhar condicionamento, nós precisamos exercitar, precisamos de exercício. Então, se a gente quer ser paciente, não se compra paciência na farmácia. Nós temos que exercitar a paciência para ganhar um condicionamento de ser paciente. Mesma coisa com o perdão. Vai perdoando uma vez, uma falta pequenininha, a gente perdoa uma ofensa um pouquinho maior, vai perdoando, uma hora você está condicionado a perdoar. Então precisa se exercitar, e Paulo se exercitou muito. Esse livro mostra toda a luta de Paulo. Ele passou, depois que, enfim, ele teve a visão de Jesus na estrada de Damasco, foram mais ou menos, aproximadamente, porque eles não dão mais, as datas com precisão, mas aproximadamente 32 anos de luta depois disso. Ele passou 3 anos no deserto, ele aprendeu a tear, ele teve que abandonar o poder, o prestígio, a glória do que ele era detentor, né, nesse cargo que Emmanuel fala aqui agora no texto que nós lemos. Teve que abandonar muita coisa. Depois desses 3 anos, ele voltou para Jerusalém. Foi humilde, ouviu Simão Pedro, ouviu os conselhos de Simão Pedro, que disse a ele que não era a hora dele tentar ir lá pregar no Sinédrio. Ele achava que ele podia convencer todo mundo ainda, com uma pregação. E então, Pedro disse a ele, não, ainda não é o momento, você está se apressando. Volte para a sua cidade natal. Lá na sua cidade natal, você vai dar testemunho da sua própria transformação. Como que as pessoas vão se convencer? Você vai conseguir convencer alguém se nem a sua própria vida você ainda transformou? E ele ouviu Simão Pedro, voltou para Tarso. Lá ele foi rejeitado pela família, foi abandonado pelos amigos, passou lá mais 3 anos no teatro, e sendo visto por todos com olhos assim de que ele era um louco pacífico, consta aqui do livro também, como um louco pacífico. As pessoas não davam muita atenção, mas achavam louco. Então foi assim um grande exercício, Depois ele foi para Antioquia. Chegando em Antioquia, quem cuidava lá da igreja era Barnabé. Ele ainda não tinha o dom da oratória, ele ainda não estava preparado para a pregação pública.
Então, ele foi retirado desse trabalho. Ele ficava lá nas tendas ainda, com o tear, atendia uma pessoa, atendia outra. Nisso ele foi aprendendo a falar com o público, ele explicava o evangelho para um, para outro, de forma particular. Foi um longo caminho, um longo caminho de paciência, de humildade. Foi um exercício muito grande contra o orgulho e a vaidade que ele teve. E depois disso aí, então, foi um caminho longo pregando o evangelho. Um caminho muito longo, cheio de perseguições, de prisões, açoites, pedradas, humilhações, zombarias, até chegar no extremo de quando ele foi, enfim, sacrificado em nome de Jesus. Então ele foi se construindo, ele foi se tornando realmente o vaso escolhido aos poucos, com muita luta, com muito esforço, com muita dedicação. E nós estamos fazendo a nossa luta, a nossa dedicação, existe, nós estamos buscando nos aprimorar para podermos também sermos chamados de vaso escolhido. Eu vejo que nós, às vezes, mal iniciamos uma tarefa, surgem as primeiras dificuldades, os primeiros espinhos, nós desistimos, ou nós somos criticados, aí nós já nos melindramos, não vamos frequentar esse lugar, aqui o trabalho não dá certo, eu não gosto do fulano, o fulano está se sobressaindo a mim, aqui eu não vou ficar. Quanto, então, que nós estamos dispostos a suportar? Quanto nós estamos dispostos a suportar, a sacrificar, a doar de nós para sermos vasos escolhidos? E podemos, enfim, sermos intermediários do Criador na Terra. É isso que ele vem falar, de ser intermediário do Criador na Terra. E nós pensamos em intermediário, a gente logo pensa em médium, que faz o intermédio do plano espiritual aqui para o plano físico. Mas não é só isso que é ser intermediário de Deus na Terra. Nós não precisamos ter uma mediunidade ostensiva, de fato receber comunicação de um espírito, ou conseguir, através da mediunidade, efetuar curas do corpo físico das outras pessoas, operar cirurgias espirituais. Não. Tem muitos modos para nós sermos intermediários. Aí tem um textozinho, bem breve, para eu encerrar meu comentário, que circulou, inclusive, na internet, eu não sei o autor, mas que trouxe lições que eu achei muito apropriadas. Ele diz assim: receita para se tornar um grande médium, ou aqui para nós hoje, como se tornar um grande intermediário de Deus, do Criador na Terra. Então, a receita tem vários itens, 1, para ser médium de efeito físico. Entre numa casa de caridade, pegue uma vassoura e a movimente até fazer desaparecer a sujidade. Está aí um médium de efeitos físicos. Médium de cura. Faça uma receita, pão, chá, sopa, almoço, jantar, e dê ao faminto. Assim curará um dos maiores males do ser, a fome. 3, médium de autocura. Põe o corpo em movimento, carregue uma cesta básica morro acima. 4, médium de vidência. Olhe nos olhos do irmão e veja um Cristo nele, jamais o julgue. 5, médium auditivo. Doe suas 2 orelhas e escute o próximo com empatia e sem preconceitos. 6, de psicografia. Vá em suas redes sociais e escreva mensagens otimistas e de amor. 7, sensitivo. Sinta a necessidade do irmão mais próximo e supra-as. 8, 8ª, sonambúlica. Dedique suas noites de sono com o desejo de ajudar em espírito enquanto dorme. 9, passista. Comece a enviar boas vibrações aos necessitados e àqueles que te perseguem. 10, orador. Comece a falar no dia a dia sobre o perdão, o amor e a caridade. 11, todos devemos, uma vez por semana, sair dos templos de oração e irmos para a periferia, minutos de mediunidade. E último, pacienta-se, pois se não és médium ostensivo, tem a disponibilidade de por si próprio tornar-se aquele que intermedia a paz e o amor.
trabalhar e estudar para melhor servir. É isso que nós devemos fazer. Trabalhar e estudar para melhor servir, para sermos vasos escolhidos também, para podermos ser úteis e realizar a nossa tarefa na criação. Muito obrigada e boa tarde a todos. Olá, boa tarde, acho que me ouvem, né? Tive uma dificuldadezinha aqui, mas eu dei um jeito. Puxa, muito bom mais uma vez nos reunir na casa de Eurípides, né, para falar sobre o Cristo, sobre as coisas do mundo maior. Aliás, foi uma semana tão rápida, eu não sei se essa impressão, se vocês têm também, as semanas passam muito rapidamente, né? A gente nem vê. Segunda-feira eu assisti um evento sobre espiritismo, na terça assistimos a aulinha do Gustavo, quarta-feira outro evento do Walter, quinta assisti uma palestra, sexta assisti a Casa de Eurípides ontem, né? Hoje já estamos aqui. Parece que tudo se sucede muito rapidamente, o tempo passa e talvez nós, nessa situação de o tempo passar rapidamente, talvez nós ainda não estejamos aproveitando as chances que nós temos. Como as meninas disseram anteriormente, nós estudamos hoje Caminho, Verdade e Vida, né, o capítulo 74, cujo título é Mãos Limpas. O título é de Emmanuel, mas Emmanuel se utiliza de uma frase constante em Atos dos Apóstolos, e a frase é lapidar. Ela diz o seguinte: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Já foi dito. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Como a Andréa disse, os Atos dos Apóstolos foi mais ou menos, né? Os estudiosos dizem que é a continuação do Evangelho de Lucas. Lucas escreveu o seu Evangelho e, claro, escreveu também o Atos dos Apóstolos. Ele era chamado do médico amado, ele era um homem, um espírito muito bom, e ele escreveu os Atos do Apóstolo, segundo os estudiosos, mais ou menos em 63 depois de Cristo, ao longo da primeira prisão do Paulo. Mais ou menos isso. E o interessante é que os Atos dos Apóstolos, eles não significam, digamos assim, uma narrativa histórica. Não é uma narrativa histórica, mas se constitui num dos mais importantes relatos que fundamentam a doutrina cristã. No Ato dos Apóstolos, Lucas se referia muito a Paulo e a Pedro, e aludia a algumas outras pessoas que fizeram parte. Para que nós tenhamos a ideia da importância de Atos dos Apóstolos, como a Dani salientou, o Emmanuel ditou um livro para o Chico Xavier, o livro chamado Paulo e Estevão, que é um livraço, que é preciso, dentro do possível, ler, né? E Emmanuel ditou esse livro lá para o Chico, e quando ele ditou para o Chico, no prefácio, o próprio Emmanuel fala, ele diz assim: eu não quis ditar esse livro com o objetivo de ressaltar as virtudes de Paulo. Paulo nem precisa disso, fala Emmanuel, mas eu quis passar para o leitor o lado humano do Paulo. Olha que interessante. No prefácio do livro, Emmanuel ressalta: a minha ideia era passar para o leitor, para nós, o lado humano do Paulo. E o quão difíceis foram as provas e os testemunhos pelos quais Paulo passou. Se nós formos consultar o índice desse livro, Paulo e Estevão, nós vamos chegar a uma conclusão interessante. Eu vou citar uns 3, uns 4. Um dos títulos do índice: Lutas e Humilhações. Primeiros labores evangélicos. Vejam que é tudo trabalho, tudo sofrimento. Lutas pelo evangelho. Peregrinações e sacrifícios. O martírio em Jerusalém. Então vejam, minha amiga, meu amigo, minha irmã e meus irmãos,
como a obediência a Cristo, ou seguir Cristo, pressupõe, sim, que nós tenhamos alguns dissabores, que nós lutemos e que nós, inclusive, renunciemos num ou no outro sentido da vida. Quando Lucas disse aquela frase lapidar no Atos dos Apóstolos, talvez nós tenhamos que localizar melhor para entender qual era o contexto histórico dessa frase. Eu achei isso muito importante, eu fiz, claro, um estudo rápido sobre isso, né? E eu verifiquei que pouco antes de Lucas mencionar essa frase, né? Que Deus faz coisas maravilhosas, digamos assim, pelas mãos de Paulo, Paulo estava visitando Atenas. Olhem que interessante, ele visitava Atenas e ele ficou surpreso com o número de monumentos que havia em prol de deuses sem nome, de deuses desconhecidos. Havia altares, havia monumentos de pedra. E depois de um certo tempo, quando ele foi falar aos gregos, olha a inteligência e estratégia do Paulo. Quando ele foi falar aos gregos, ao invés de ele recriminar os gregos porque tinham monumentos, né, com nomes desconhecidos, ele disse: meus irmãos gregos, observei que vocês são muito religiosos. Oh, que inteligente. A verdade não precisa ser dita para machucar ninguém, para ferir ninguém. Observei que vocês são muito religiosos. Mas eu queria apresentar para vocês o verdadeiro Deus, porque os gregos, repito, faziam os monumentos a deuses desconhecidos também. Quero apresentar a vocês o verdadeiro Deus. Aquele Deus que não vive nos monumentos de pedra. Aquele Deus que não depende dos homens. Ao contrário, aquele Deus na qual nós, homens, vivemos, nos movimentamos e existimos. Olha que beleza! Ele deu aos gregos o Deus verdadeiro, o Deus no qual nós vivemos, nos movimentamos e existimos. O que Paulo quis dizer? Que tudo, absolutamente tudo que nos cerca depende de Deus, de que nada existe sem que Deus o queira ou permita, e que nós hoje aqui estamos reunidos por conta de Deus. Não fosse Deus, aqui não estaríamos, ou eu não estaria, talvez você que me ouviu agora não, talvez não, você também não estaria. Tudo existe em função de Deus. A nossa vida é obra de Deus. Depois que Paulo saiu de Atenas, ele foi para uma cidade chamada Coríntio. Depois ele foi para Éfeso. E lá em Éfeso ele começou a pregar, ele começou a cuidar, ele começou a tratar das pessoas, ele começou a afastar das pessoas obsessores e até curar alguns doentes. E foi justamente aí que Lucas aparece e coloca: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Quando os estudiosos espíritas estudam essa frase, eles tiram 3 conclusões fabulosas. Já foi dito pela Dani e pela Andréia, mas vamos robustecer, digamos assim. Os estudiosos tiram dessa frase lapidar 3 conclusões impressionantes que podem ajudar as nossas vidas. A primeira conclusão é a vaidade. O texto, a frase está dizendo que nós não podemos ser vaidosos pelo trabalho que não nos pertence. O trabalho espírita, o trabalho religioso, evangélico, católico, da Seitinoye, da Umbanda, de qualquer escola, não pertence ao homem, pertence a Deus. Então, não nos é lícito, está ensinando, o texto hoje está nos ensinando, Emmanuel está nos ensinando, não nos é lícito ser vaidosos com um trabalho que não nos pertence, mas que pertence, isto sim, ao Pai Celestial, ao Pai que está nos céus. Tal instituição faz um grande trabalho, não é dela, é de Deus. Os homens que lá se encontram são meros trabalhadores. Não sejamos vaidosos com o trabalho que Deus realiza. Em segundo lugar, a frase lapidar nos leva também a uma conclusão sobre oportunidade.
Porque, na final de contas, nós estamos tratando hoje de um homem que perseguia os cristãos, e de perseguidor dos cristãos, ele passou a ser amigo dos cristãos. De temido, ele passou a ser um exemplo. Então, Paulo aproveitou a oportunidade que surgiu na sua vida e conseguiu se transformar no seu íntimo. E transformando o seu íntimo, ele obteve sucesso em transformar o seu externo, não é? Inclusive as pessoas que estavam no seu externo, digamos assim, no seu entorno. Paulo, portanto, nos dá um grande exemplo de renovação e recomeço. Todos nós podemos recomeçar e podemos recomeçar. Basta que nós aproveitemos a oportunidade. A terceira conclusão, a primeira era a vaidade, a segunda, oportunidade, e a terceira conclusão dos estudiosos espíritas é o trabalho. Ninguém evolui sem trabalho. Nós precisamos nos acostumar, a Dani mencionou, a necessidade do trabalho. Nós precisamos, de vez por todas, trabalhar em prol do cristianismo. E só assim nós vamos conseguir, claro, atingir planos evolutivos maiores. Concluindo, não podemos ter vaidade. Temos que aproveitar a oportunidade que se nos apresenta. E, por fim, nós temos que, dentro do possível, trabalhar sempre em prol do mundo maior. Talvez nós não consigamos, meus irmãos e minhas irmãs, fazer o que fez Paulo. Paulo renunciou a tudo, não é? Talvez também não seja essa a nossa missão, mas sem abandonar alguns interesses materiais que são íncitos à vida terrena, nós precisamos, de vez por todas, começar a cuidar do mundo espiritual, não é verdade? Dos nossos interesses espirituais. O mesmo Emmanuel, ele tem uma mensagem chamada Brilhe a vossa luz. Eu já estou encerrando. Nessa mensagem, ele fala assim, eu vou ler. Meu amigo, no vasto caminho da Terra, cada criatura procura o alimento espiritual que lhe corresponde à fase evolutiva, à posição evolutiva. Cada um de nós procura aquilo que lhe agrada, né? A abelha suga a flor, o abutre reclama despojos, alguns homens buscam emoções. E mesmo no campo das emoções, há algumas diferenças. Olhem, Emmanuel, isso foi em 51, ele fala assim, para os psicólogos prestarem atenção, que é maravilhoso, ele fala assim, há sofredores inveterados que outra coisa não demandam além do sofrimento, querem sofrer. Há pessimistas que ficam presos a nuvens escuras. Nós temos os ironistas e caçadores de gargalhadas que apenas solicitam motivos para o sarcasmo. Nós temos os estudiosos que devoram páginas respeitáveis com o único objetivo de recolher contradições e sustentarem polêmicas. Nos variados climas do mundo, há quem se nutra de tristeza, de insulamento, de prazer barato, de revolta, de conflito, de cálculos, de aflições e de mentiras. Mas, vejam Emmanuel, o discípulo de Jesus, porém, aquele homem ou mulher que já se entediou das substâncias deterioradas da experiência transitória, pede a luz da sabedoria a fim de aprender a semear o amor na companhia do Cristo. Não é maravilhoso? Que Deus nos ajude e nos abençoe. Obrigado. Cuba, a gente não está te ouvindo. Não, tá mudo, tá mudo. Não, também não. Não tá mutado e não tá tendo saído de som.
Se ele sair, entrar de novo. Não estou te ouvindo, vamos ver. Então, Aí, agora sim, agora sim. tá me ouvindo? Tô, Então? agora eu tô. Tá. Gente, eu também tive problema hoje, técnicos aqui, igual acho que o Paulo e a Dani, então daí estamos acertando, mas acho que agora a gente já está, vocês estão me ouvindo, né? Agora tá legal. A lição de hoje, ela é uma lição que ela mostra para a gente a nossa roupagem, né? Essa roupagem que cada um de nós colocamos quando a gente vem para cá, mas ao mesmo tempo que cada um pertence a essa célula de trabalho. Uma célula que está linkada diretamente com aquilo que nos proporciona a vida, os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas experiências e a nossa consciência, que é Deus. E quando a gente escuta tanta coisa linda e tanto trabalho de Paulo, né, a pergunta que a gente tem, e quando a Dani narrava todo o seu contexto, e depois também o Paulo trazendo, vem a seguinte pergunta: meu Deus, onde que eu estou nesse contexto todo? Como que eu me encaixo em tudo isso? Como que eu vou seguir tudo isso? E o que eu vou fazer de tudo isso? O texto de hoje, né, que é o texto que já abre, né, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, também no decorrer do texto, Emmanuel traz uma informação muito importante, e que muitas vezes a gente esquece, que esse mesmo Deus que trabalhou, que acompanhou todas as suas dificuldades, todos os seus momentos de aflição, todo o seu processo de crescimento, toda a sua maturidade espiritual sendo desenvolvendo, é o mesmo Deus de hoje. É o mesmo Deus disposto a me ajudar, a te ajudar e a trabalhar com cada um de nós dentro daquilo que eu tenho. Quando pensamos em mãos limpas, é a gente despojar daquilo que não nos pertence, mas como espírito. Quando a gente pensa em mãos limpas, é a gente entender que estamos em fase de crescimento e que tem, de crescimento espiritual mesmo, e que tem algumas coisas que não nos pertencem mais, que não podemos mais carregar na nossa bagagem, que nós temos que desprender disso, porque não é mais importante e não é parte mais condicionante da nossa evolução. E isso é muito importante porque Pedro, lá no capítulo 4, versículo 10, ele diz: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Todos nós recebemos qualidades, todos nós somos dotados de alguma diferença. E essa diferença permite que as nossas mãos seja colocada à disposição da espiritualidade maior. Da mesma forma, assim aprendemos, da mesma forma que temos, né, a espiritualidade sugestionando cada um de nós, no nosso dia a dia, e temos lá a pergunta, né, do Livro dos Espíritos, se essa espiritualidade ela exerce alguma influência, e os Espíritos dizem que, na maioria das vezes, são elas que nos dirigem. Baseado nisso, por que não também a gente afinar a nossa espiritualidade para que essas mãos continuem cada vez mais limpas e nós trabalhemos em conjunto com a espiritualidade. Com tudo isso, eu digo uma coisa que eu acho muito interessante, que está num texto, né, chamado Mandato Pessoal, que é um texto de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. E Emmanuel ele diz que é forçoso considerar o valor da tarefa em nossas mãos. Ele diz, ela se define por um mandato do alto, desígnio de Deus em ti e junto de ti. Fazemos uma reflexão, então, na tarde de hoje, que todos nós recebemos esse mandato. Eu recebi esse mandato assim que comecei a minha trajetória por aqui. E você também recebeu o seu mandato, assim como Paulo, Pedro, Lucas, todos eles tiveram as suas tarefas. E as nossas tarefas, elas são distribuídas de acordo com a nossa vida, do que somos e do que representamos aqui. Isso é muito importante. E ele diz, né, que de modo algum desejamos induzir, né, a personalidade quando tudo nos determina a extinção da vaidade e do orgulho. E um pouco disso que o Paulo ele trouxe para cada um. E daí ele vem com um texto magnífico, ele diz: qual ocorre as impressões digitais, né, que nos identificam, as impressões digitais,
a tua voz é diferente de todas as demais. As tuas mãos guardam peculiaridades distintas. Enxergas e ouves com recursos mentais de interpretação absolutamente diversos de todos aqueles que povoam o cérebro alheio. E mostras vocações de que outros não dispõem. Dessas pessoas todas que estão aqui conosco, acompanhando o Evangelho de hoje, todas têm a sua particularidade. Um canta, outro representa a lei. Ali ele está exercendo também o seu mandato como espírito. Outros cozinham muito bem, também está exercendo o seu mandato. Porque tem um papel, como a Dani escreveu dentro daquelas dicas de alimentar. Quantas donas de casa que muitas vezes se consideram assim e se menosprezam, dizendo, nossa, mas eu sou apenas uma dona de casa. E o nosso primeiro celeiro de aprendizado é o nosso lar. Quantas coisas nós lembramos da nossa mamãe, do nosso papai, de conhecimento, de informação, de postura, de moral. E eles estavam lá também, dentro dessa questão das mãos limpas, tentando colocar-se à disposição da obra. Qual que é a obra? A minha vida, a tua vida, o que nós somos e o que nós fazemos para as pessoas que estão à nossa volta. E ele diz ainda, né? Consideremos tudo isso para reconhecer que nos foi atribuído a cada uma determinada área de ação, na qual o serviço que nos designa uns nas frente dos outros se reveste da maior significação tanto para aqueles que nos cabe servir quanto para nós. E muitas vezes a gente acha que o fato da gente ser servido por alguém, ou o fato de alguém estar numa condição maior ou menor, nós não temos o direito de servir. Nem todos detêm a verdade, nem todos conhecem tudo e nem todos têm todos os conhecimentos. Tem experiências que muitos viveram que falta para a gente no nosso dia a dia. E assim a gente vai contribuindo um com o outro. É fácil da gente observar pelos próprios comentários que tem aqui no sábado, que é a mistura da intuição, a mistura da experiência e do estudo. Tudo isso se transforma em conteúdos diferentes que a gente vem trazendo de uma forma para que todos possam crescer, aprender e a evoluir. E nós que estudamos, e nós que falamos, somos os primeiros a ouvir. Quantas coisas nós aprendemos nas lições. Então, nós temos sim que ter essa humildade de reconhecer que nós estamos num processo de aprendizado, com as nossas dores, com as nossas alegrias, mas sempre com o resultado de aprendizado. Paulo aprendeu na sua trajetória, nós aprendemos na nossa trajetória. E essa semana, conversando com a minha mãe, ela me falou uma coisa, quantas coisas eu aprendi com essa pandemia, e minha mãe está com 85 anos de idade. 85 anos de idade, alguém que já viveu muito e ainda fala, eu estou aprendendo. É reconhecer esse processo de aprendizado, é limpar as mãos e deixar que vá dessas mãos aquilo que não te pertence mais. Aquilo que muitas vezes nos incomoda, aquilo que tira cada um de nós da nossa trajetória e do nosso caminho. E daí você fala, e esse mandato? Muitos exerceram. Dalai Lama exerceu do seu jeito, Chico Xavier, com a sua mediunidade ímpar, exerceu do seu jeito. O Papa João Paulo II também exerceu esse mandato. E esse mandato são as nossas atribuições que recebemos, o nosso acordo, o nosso contrato para vir. Nós assinamos isso. E Emmanuel ele fecha esse texto do mandato pessoal dizendo, pondera assim na importância das obrigações que a vida te confere. E ele diz, observando que Deus te esculpiu como não esculpiu a mais ninguém. Somos exclusivamente único. Não precisa nem patentear, porque não vai ter uma marca igual, não tem como ter uma marca igual. E daí vem a seguinte pergunta, né? O que eu faço para lavar essas mãos? Quais são as atitudes, o que eu tenho que trabalhar no meu dia a dia para que eu consiga manter as minhas mãos limpas e a serviço? Muitas vezes nós colocamos que a enxada, né,
é a espiritualidade, que a enxada é Deus. Você olha para aquela capina no seu mundo e você fala, nossa, Deus é a enxada e eu sou as mãos. É um processo inverso. Nós somos o instrumento, nós somos a enxada. E a mão que nos toca e que dá um movimento para cada capina é a mão de Deus. É a mão do seu mentor, da espiritualidade, dos seus amigos te intuindo. E partindo dessa ideia, dessa conexão que nós temos, nós vamos nos intuindo. E quando eu preparei a lição de hoje, 70% do que eu preparei estava distribuído na fala do Paulo e da Dani. Percebe a intuição? Olha só a intuição e a sintonia. E daí você vê o quanto nós estamos unidos em pensamento, nesse pensamento. A Dani falou de uma coisa muito interessante também, que é o processo da mediunidade. Você ser instrumento, caímos aqui, já estamos mergulhados nesse intercâmbio espiritual. Ah, mas por que você está falando isso? Se nós tivéssemos uma máquina fotográfica espiritual, nós, no nosso ambiente, seriam fotografados, assim, vários espíritos caminhando para aí, estando na nossa presença, viajando, no momento que você está almoçando, no momento que você está indo trabalhar. Não estamos sozinhos nessa jornada. Então, isso mostra tamanha conexão. André Luiz, ele tem uma informação muito importante que ele dá para cada um de nós algumas visões e alguma forma da gente conseguir conduzir isso da melhor forma possível. Ele abre esse texto dizendo mãos fortes e limpas, né? E André Luiz, ele diz, ilumina o coração para que o amor seja o laço do céu, a emanar com todas as criaturas. É trazer o nosso coração e limpar o nosso coração, fazer a higiene do nosso coração antes de iniciar o outro dia. É também cuidar das nossas mãos. Quando ele fala dessas mãos fortes. Iniciar o dia tirando tudo aquilo que estava ontem no teu coração e que com certeza você não pode carregar por mais 24 horas no seu dia. Purifica teus olhos para que os males da peregrinação terrestre não te perturbem a mente. O que nós andamos vendo? E o que eu quero ver? A maldade que o outro está me fazendo? A tristeza que o outro está me colocando é tornar os nossos olhos mais positivos. É ver o mundo com mais positividade, é lógico, com racionalidade, com maturidade, mas é tentar ver as coisas boas nas pessoas e as coisas boas nas ações das pessoas. Isso também é deixar as nossas mãos prontas para o trabalho. Pronta para o trabalho. Defende os ouvidos contra as sugestões da ignorância e da sombra, a fim de que a paz interior não te abandone. Não vamos ouvir tudo aquilo que é nos falado. Tem coisa que vem aos nossos ouvidos e que não vai agregar, que não vai transformar, que não vai fazer diferença. Pelo contrário, vai te puxar para baixo, vai deixar você mal, vai trazer mal na garganta, vai até prejudicar a sua pele, vai dar ruga. Entendeu? Você vai ficar tudo enrugado, não vai ficar legal. Então, nós temos que cuidar até desse sentimento, tá? Todo mundo quer ficar top 10 aí, né? Quando chegar os derradeiros momentos. E então, a gente tem que estar bonito. E como que a gente fica bonito? Selecionando também o que a gente está ouvindo. Será que vale a pena? Isso que ele falou vai agregar? Vale a pena? Isso é limpar as mãos. Não no sentido de lavar as mãos, mas você está pronto para receber os seus instrumentos. E daí André Luiz diz, clareia e adoça a tua palavra, para que teu verbo não acuse, nem fira ainda mesmo na hora da consagração da verdade. Vai sair a raiva, fecha a boca. Fecha a boca, não fala. Sai de perto, não dê oportunidade. Palavras que vão, não voltam. Vai ficar impregnada, essa digital, você vai dar uma carimbada na pessoa, pode gerar uma mágoa, pode gerar um sentimento. E se você quer expressar algo do que você está sentindo, expresse algo construtivo. Construtivo. Conduz teu pensamento grande à grande compreensão do próximo, ajudando os que te cercam, tanto quando deseja ser por eles auxiliado. E muitas vezes a gente se coloca muito mais para ser ajudado do que à disposição do próximo. Mas eu não tenho condição de ajudar, certeza.
Certeza. Você tem sim. Você é um espírito milenar, único, exclusivo, patenteado por Deus. Não tem nem como você não ter condição. Não ter condição. Quantas pessoas nos ajudam a camada? Quantas pessoas você já conheceu naqueles momentos de partida, mantendo a alegria no rosto, mantendo o entusiasmo, saudoso Paulo Heitor, né? Ali firme, forte, sabendo da partida, mas estava ali para nos ajudar. É o testemunho. A nossa vida é um testemunho. A nossa vida já é o primeiro instrumento que ganhamos para para a lida dessas mãos limpas, para exercer essas mãos limpas. Equilibra teus pés no caminho reto, sem te sem se precipitares ao abismo que tantas vezes surgem à margem de nossa vida, induzindo à queda e ao desespero. Pede a luz, conversa com o mentor. Na decisão que você vai tomar, você tem uma tomada de decisão importante hoje, não vai com a cara e a coragem. Você precisa resolver alguma coisa, seja burocrática na sua vida, seja no relacionamento, seja no empreendimento novo que você vai tentar, seja em algo que você vai conduzir com seu marido, com a sua esposa, com seu filho, converse com o seu mentor antes. Conversa com o seu coach espiritual, chama ele, olha, eu tomo uma decisão importante, estou com uma decisão importante para tomar, me auxilia, intercede aí, pede para os meus espíritos intercessores entrar na frente, me intuir para que essa decisão seja a melhor decisão possível. E desse modo, terás contigo um tesouro nas mãos fortes e limpas para abençoar e servir, conduzir e curar em nome do Senhor. André Luiz. Esses textos, né, tudo isso que nós apresentamos hoje, ele coloca você aquilo que você é. Então, olhe para o espelho, vê que você é bonito, lindão, forte, começa a se reconhecer com valor, com potencial e saiba que as suas mãos estão prontas para trabalhar. A Fátima, ela abriu falando que nós estamos no pré-natal. Todos já estão se movimentando com as suas ações, com a sua caridade. Cuba, mas eu não tenho condição de mandar nada ou de doar nada. Faz uma cartinha para alguém que você sente que está precisando. Papel e caneta na mão, manda uma mensagem amiga. Né? Palavras edificam e fortalecem. Eu desejo a todos um ótimo final de semana, com muita paz, com muita luz. Que as nossas mãos sejam edificadas em todos os nossos ensinamentos. Nós já estamos quase encerrando o ano, 2020 já está quase se despedindo, e é momento também da gente deixar para trás tudo aquilo que não vai nos fortalecer, não vai nos edificar em 2021. Vamos levar as nossas experiências, levar aquilo que vai ser produtivo, para que as nossas mãos limpas consigam, assim, transformar, primeiro, aqueles que estão mais perto da gente, aqueles que estão à nossa volta. A nossa obra começa, como diz Emmanuel, lá no Jesus no Lar, a nossa obra começa ali, o nosso cantinho, a nossa casa, onde cada um de nós estamos. É ali que começa. Quer saber como é que você anda trabalhando? Dá uma olhada dentro do seu lar, veja o que você está produzindo, veja como é que estão seus relacionamentos. E ali é um grande estágio, nosso primeiro estágio. Antes da gente começar no mercado espiritual de trabalho, nós começamos então ali o nosso primeiro estágio dentro de casa. É aqui, nessas quatro paredes, onde tudo acontece. Onde nós somos forjados, testados e iluminados. Tenham todos um ótimo final de semana, paz e luz para todos. E a gente se vê na próxima. Valeu, tchau, tchau. Obrigado, Cuba. Agora teremos a prece final com a Vera. Pode abrir o microfone, Vera. Estão me ouvindo? Sim. Então, nesse instante, vamos juntos num só pensamento, agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão e mestre, amigo, pela tarde de estudo e aprendizado e pelas benesses de paz e de luz que recebemos dos amigos espirituais, enquanto aqui reunidos, em nome do nosso Mestre Jesus, nesse intercâmbio que o Pai nos permite.
Agradecemos pela música, que tão bem nos traz a nossa alma, nos enche de paz. Agradecemos pelos amigos que tão bem nos trouxeram a explanação dos ensinamentos da doutrina que abraçamos. Que esses ensinamentos possam ficar gravados sempre em nossa mente, para que possamos aplicá-los no nosso dia a dia, no convívio com os nossos familiares, com aqueles que se acercarem de nós, que possamos nos transformar em pessoas melhores a cada dia, como pede o nosso Evangelho, como nos ensinou Jesus, para que possamos nos aprimorar mais e mais no sentido da nossa evolução como espírito e mais assim merecemos a misericórdia do Pai. E que possamos trazer as nossas mãos, cuidar de trazer as nossas mãos sempre limpas e operosas, como disse a nossa amiga Andréia, para estarmos sempre prontos para o trabalho na seara do nosso Mestre Jesus. E assim, enfim, agradecemos pela iluminada tarde que tivemos, por todo o aprendizado que tivemos nessa tarde com os amigos, que nos proporcionaram esses ensinamentos, e pedimos, Pai, que nos proteja a semana toda, até o dia do nosso próximo encontro. Possamos ser úteis, estarmos sempre em ligação com o plano do bem, para ajudar com os nossos sentimentos de amor, de paz e de luz para toda a humanidade tão necessitada. Que assim seja. Obrigado, Senhor. Obrigado, queridos amigos dessa equipe do Centro Barçanufo, e que Deus nos abençoe a todos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Pela vidraça eu vejo o mundo à minha frente, pela janela do meu coração. E se o vidro tiver cores diferentes, o mundo ganha outra coloração. Pela vidraça eu vejo o mundo à minha frente, pela janela do meu coração. E se o vidro tiver cores diferentes, o mundo ganha outra coloração. Se eu estou triste, tudo fica meio cinza. Se estou alegre, logo muda o tom. Se estou com raiva, então a coisa fica preta e fico achando que nada tá bom. Mas se eu quiser olhar o mundo de verdade e ver as coisas como elas são, eu tomo a chave do amor, da caridade e abro a janela do meu coração. Eu tomo a chave do amor, da caridade e abro a janela do meu coração. Pela vidraça eu vejo o mundo à minha frente, pela janela do meu coração. E se o vidro tiver cores diferentes, o mundo ganha outra coloração. Pela vidraça eu vejo o mundo à minha frente, pela janela do meu coração. E se o vidro tiver cores diferentes, o mundo ganha outra coloração. Se eu estou triste, tudo fica meio cinza. Se estou alegre, logo muda o tom. Se estou com raiva, então a coisa fica preta e fico achando que nada tá bom. Mas se eu quiser